Muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos começando mais um GBcast, um podcast da GB Investimentos, onde falamos sobre o mercado financeiro, suas oportunidades e negócios. Hoje, nada mais que duas grandes convidadas para brilhantar mais esse episódio e este GBcast. Mas antes, eu preciso, apresentar ela, minha colega de área e de projeto, não poderia faltar. Como é que você tá, Lauren? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Tiagão. Eu tô bem, tô feliz hoje, porque o episódio tá especial. Tá muito especial porque elas são demais, né? Hoje o nosso tema é sobre justamente as mulheres As no mercado mulheres, é financeiro. isso aí. Bom, mas Tiagão, vamos começar então apresentando as nossas convidadas. Vamos começar apresentando e a gente teve um auxílio muito importante, né? Hoje, Muito importante. nessa montagem de mini currículo, pra gente poder apresentar elas. Bom, eu vou já começando, que apesar de assessora e ser uma mulher fantástica, que eu quero muito ser assim, com essa energia, e agora tu vai entender, ela é nutricionista. Sério que ela é nutricionista? Nada a ver com o mercado financeiro? Nada a ver, mas sabia, Tiagão, que ela tem 36, mais de 36 anos, né, carreira no mercado financeiro. Nossa, é uma trajetória importante, hein? Importante. Inclusive, ela foi a segunda mulher a ser gerente de agência no Rio Grande do Sul. Segunda mulher, que feito histórico, tu não acha, Lauren? Eu acho. E tem mais. A nossa outra convidada, ela tem duas formações, matemática e engenharia da produção. Então a gente tá assim, ó, recheado de mulheres, de pessoas inteligentes nesse podcast hoje. E de pessoas importantes, principalmente também pra GB e nas suas carreiras, né? Mas agora, Tiagão, eu tenho uma curiosidade muito legal pra ter falado da nossa segunda convidada. Cara, isso aí é incrível, né? O nosso investigador fez o trabalho bem feito. Não, né? a gente tá trabalhando com os melhores. Estamos trabalhando com os melhores. O com nosso certeza. investigador descobriu que, além dela ser uma pessoa inteligente e esforçada, uma ótima assessora, ela também conquista e cativa na beleza, Thiago. Ela foi garota verão, segunda princesa, em 2006. Tu acredita isso? Cara, mas a gente tava conversando e ela tem pinta de modelo mesmo. Ela tem Ela tá sempre elegante, as duas estão sempre elegantes. E nós descobrimos esse feito, né? A nossa nutricionista, além de ser uma ótima assessora e ter uma carreira brilhante no mercado financeiro, ela joga futebol melhor que o pessoal do escritório. Ela joga melhor que os guris, Melhor, né? Ela melhor. joga futebol melhor que os guris. Mas sabe que elas duas têm muitas coisas em comum. Muitas coisas em comum, são pessoas muito iluminadas, Iluminadas, simpáticas. ambas se cuidam, jogam pádel, academia. Eu sei porque uma eu vejo. Como esse povo da GB esportista, Não, né? esportista, a gente tem que começar a criar uns desafios aí. E detalhe, além de fitness, parceiras para chopp e vinho, elas duas são assessoras de investimentos da GB. Que legal. Então diz pra gente, Laura, quem são elas, nossas convidadas de hoje? Nossas ilustres convidadas, Zoila e Carol! Aê! Que bom tê-las aqui conosco! Prazer é nosso. Vou copiar de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que não sei que horas vão nos ouvir. Bom, Zoila e depois Carol, se apresentem um pouco pra galera. Bom, meu nome é Zoila. Vocês já deram um pouquinho da minha história. Sou apaixonada pelo mercado financeiro. Isso eu costumo dizer que é uma cachaça. Porque entrou na minha veia, entrou no sangue, eu não consegui me libertar mais. Mas tudo que eu faço com a maior dedicação e maior carinho, buscando sempre o melhor resultado, buscando a maior satisfação do cliente, procurando dar maior atenção. E esse é meu legado, sempre foi credibilidade, resultado e atenção. Então, isso é o que levou e são os pilares da minha profissão.
Show de bola. E a gente tá muito feliz de ter aqui pelo teu currículo, pela pessoa que tu é, que tá sempre iluminando, né, o escritório. E outra curiosidade muito importante que a gente esqueceu, a Zoila foi a primeira mulher da GB Investimentos. Isso é um ponto importante. Primeira mulher, né? Desbravando desde lá atrás na carreira dela e também na GB. Viu só? É verdade, isso aí é verdade. É a primeira mulher. Só que eu quero. Eu não posso dizer que eu fui a segunda gerente comercial de agência do Rio Grande do Sul. Eu fui a segunda gerente comercial de agência no Rio Grande do Sul do Banco Itaú. Do banco. Então, eu não sei nos outros bancos se já existia alguma outra anteriormente. Mas do Banco Itaú eu fui a segunda mulher. Olha só, a gente tá hoje recheado de coisas boas. A gente hoje tá com tudo. Estamos. Mas principalmente por causa delas, né? Carol, Ai, que bacana, Se gente. apresenta pra muito gente. obrigada por esse convite. Fico super feliz de estar aqui com vocês, com a Zoila, né, minha companheira aí de todas as manhãs e tardes ali dentro do escritório, de projetos. Chimarrão, também. trocas de É experiência. verdade. Então, eu fico muito feliz mesmo. Tomara que a gente consiga aí ter um bate-papo super descontraído e que agregue, né, para quem estiver nos assistindo. então, na verdade, a gente tá com esse projeto, né? E a gente gostou muito de chamar vocês, de tê-las aqui conosco, porque vocês tiveram uma iniciativa fantástica dentro da GB, né? Quem pode contar um pouco mais sobre essa iniciativa pra gente? O projeto Mulheres que Ousam, tá? Ele partiu da necessidade que a gente sentiu de visualizar mais mulheres no mercado financeiro, seja do lado de cá, né, como assessoras, ou também do outro lado como investidoras. Então, lá por meados de novembro, dezembro, eu estava querendo montar um evento, queria, assim, levar, né, divulgar mais o escritório, divulgar mais a marca e também os produtos. E comecei a pensar de que forma que eu poderia fazer isso. Por até trabalhar de uma forma mais organizada e tal, eu pensei, vai ter que ser uma coisa mais pra frente, né, porque tem que organizar e tudo mais. E aí eu pensei numa data. E aí eu pensei em março, pensei em mês da mulher, e gosto muito de me comunicar com mulheres. E aí pensei, bom, quem sabe? E aí, se é um evento de mulher, então vou chamar uma outra mulher, que também está comigo nessa jornada aí, né, dentro do escritório, para fazer esse evento. Foi daí que surgiu a ideia, né, do Mulheres que Ousam. Foi um evento voltado para o público feminino, inicialmente. E aí nós pensamos, bom, vamos fazer... Eu sou de Dom Pedrito, né, embora esteja aqui em Bagé, gosto e levo bastante, né, o conhecimento e procuro atender o público de lá também. Aí montamos inicialmente dessa forma, né? Uma etapa em Dom Pedrito e outra etapa em Bagé. E deu super certo, né? Já aproveitando para agradecer a Zoila por ter comprado essa ideia. Tivemos uns parceiros também dentro do escritório que apoiaram. Foi muito bacana, assim, nosso primeiro evento foi... Excelente, Carol. Tu não tens que agradecer. Para mim foi um prazer estar ao teu lado. Tu sabe que eu tenho o maior orgulho, né, da tua pessoa. Carinho e orgulho pelo que tu foi te tornando dentro do escritório, que eu vi tu chegar ali, a forma que tu chegou. E o evento, para mim, foi um espetáculo, foi muito bom. Falar de mulher para mulher, né, é muito bom. E a gente realmente sentiu essa necessidade. A mulher, eu digo que a mulher, por si só, ela já é uma empreendedora, ela já nasce administrando a sua própria casa. Ela administra a sua família e na hora que ela vai decidir sobre os seus investimentos... Ela terceiriza. Então, isso aí é um legado uma bandeira que a gente está levantando. Uma sementinha que a gente começou a plantar, né, no coração de muitas ali. E já deu frutos, porque a gente já conversou com elas depois disso, já conversou com amigas delas, né? Então, isso aí é um trabalho de longo prazo, mas que já vem mostrando aí que eu acho que veio para ficar, né? Exatamente. Tanto que nós tivemos a grata surpresa de depois ser copiadas. Porque aí outras assessoras também do escritório, em outras cidades, nos chamaram para, gurias, que bacana que foi o evento de vocês, né? Também tô querendo fazer isso aqui e tal. Porque nós construímos, assim, de uma forma muito, eu acho que bacana para quem ia escutar, né? Porque não é um convite fácil tu ir para um evento para escutar, né, para assistir uma palestra de investimentos, né? Às vezes tem pessoas que têm um pouco de receio, que seja um assunto chato, né? Então tem que ter um apelo. Então nós tivemos uma convidada super especial, que foi uma médica dermatologista daqui de Bagé, que nos acompanhou também, que também falou sobre autocuidado, né? Que investimentos também é um autocuidado. Então essa forma que a gente conseguiu construir, porque primeiro foi a ideia de fazer um evento para mulheres, tá, ok. Mas de que forma que a gente vai montar isso? Aí nós construímos juntas, né, o que a gente queria comunicar.
e depois isso tomou corpo, assim, foi para outros municípios também aqui do nosso estado. Então, foi muito Exato. bacana, assim, o corpo que isso tomou, né? Pois eu ia comentar, né, que já está aí na 3ª edição, começou em Bagé, atravessou fronteiras, foi para Ijuí e depois lá para Paraíba com a Damila. Um beijo, inclusive, para Damila e para Nelly de Ijuí e para Aline, que devem estar nos assistindo. E muito bacana ouvir esse relato de vocês, né? E até pegando um gancho da Zoila ali, que ela comentou que as mulheres são, por natureza, né? Já têm um espírito empreendedor. E que no momento de investimentos, né, são meio receosas. Por que na visão de vocês, duas profissionais hoje estabelecidas no mercado financeiro, acham que as mulheres têm esse medo de dar esse próximo passo? Eu acredito que, na verdade, isso aí é muito mais uma questão cultural. As mulheres, no passado, né, sempre elas cuidavam da casa e o marido cuidava de manter a casa, né, da parte financeira toda da casa. Então, as mulheres não se envolviam no fora da casa. Porém, por trás de tudo aquilo, elas, sem perceberem, elas eram o pilar de toda a gestão da casa, a gestão dos custos, a gestão dos filhos. Então, tudo isso fez com que as mulheres custassem um pouco a acordar. Eu vejo hoje que as mulheres já estão muito mais próximas de conseguir enxergar isso, de conseguir ver que elas são capazes de acreditarem mais nelas mesmas. Eu acredito também que um pouco seja o medo de errar, a falta de conhecimento. A mulher, ela é naturalmente mais prudente que o homem, né? O homem é mais agressivo. E, inicialmente, quando a XP iniciou, ela iniciou como bolsa. Então, as pessoas têm um pouco, quando a gente fala em investimentos, elas acham que isso está muito atrelado ao risco. Então, quando a gente leva esse conhecimento de forma despretensiosa, que elas possam analisar com calma, conhecer, aí vai dando mais segurança, porque a mulher, ela precisa, né? Não sei se a Zoila concorda comigo, mas a mulher, de uma forma geral, ela precisa de segurança, seja nos relacionamentos, seja nos investimentos, no trabalho. Então, eu acho que isso conversa muito no porquê que elas acabam ainda não investindo, né? Eu não sei se vocês já têm esse dado, mas atualmente, pouco mais de 25% do mercado é composto pelas mulheres. Então, assim, tem muito chão pela frente ainda, né? Tem muito espaço para elas entrarem. Inclusive, meu primeiro contato com o mercado financeiro, eu já até comentei aqui num outro episódio, foi através de um livro de uma mulher, né? Da Natália Arcuri. Olha aí, que legal. E, Zoila, na verdade, eu vou começar um pouquinho ali diferente, vou começar com um bate-volta, tá? E aí eu vou me direcionar às duas. Eu vou perguntar primeiro, pode ser por ordem alfabética, Carol e Zoila, pode ser? Pode, claro. Bom, vamos lá então. Eu joguei essa, né, Carol? Vocês não são impossíveis, assim, porque já começaram na apresentação trazendo coisas, né, de dentro da cartola. Surpreendente! Tirando coisas do fundo do baú. Vamos lá, então. Carol, o que não pode faltar na tua bolsa? Lauren, eu vou te decepcionar, tá? Eu pouco ando com bolsa. Porque hoje em dia tudo é no celular, né? Então acaba que eu uso muito pouco a bolsa. Então a primeira coisa quando eu saio de bolsa é o meu celular que tem que estar dentro. Ali já tá boa parte do que eu preciso. E o que não pode faltar na tua carteira de investimentos? Segurança. Boa, boa. E tu, Zoila? Bom, o que não pode faltar na minha bolsa, embora eu cada vez use menos bolsa, é batom. Tem que ter um batomzinho sempre para Batom tocar sempre, um né? batom. Eu também. Sempre um batom. Eu compartilho das duas. Eu também tenho meu batom e também tenho meu telefone. Meu telefone ele não sai da minha mão. É verdade. E na tua carteira de investimentos? Diversificação. Acho que a carteira, antes de tudo, ela tem que ser diversificada. Eu sempre acreditei naquele ditado que não se pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, tem que diversificar. Ter todos os tipos de investimentos, ousar um pouquinho, sempre com segurança, muita segurança, mas nunca deixar de aproveitar todas as oportunidades que o mercado oferece. Perfeito. Eu acho que diversificar também é buscar um pouco de segurança. Também, né? também, com certeza. Carol, um crush famoso da adolescência. Não, eu não digo que eles estão impossíveis. Eu acho que eu tive a fase do DiCaprio.
Titanic. Aí eu denuncio a idade, né? E Zoila? Renato Russo, eu era fã do Renato Russo, Fã do adorava Renato ele. Ai, gente, eu até pensei em falar o meu, mas vou deixar. Eu falo quieto. Quer deixar quieto, Laura? Na verdade, eu vou falar. Eu sempre tive uma quedinha pelo Zé Felipe. Ó, agora tá solteiro. Agora ele tá solteiro, Zé Felipe. Vamos lá, então. Um conselho financeiro que tu, como mulher, gostaria de ouvir antes dos 25 anos. Comece. Inicie essa jornada. Não tem maior aliado nos investimentos do que o longo prazo. Então, quanto antes iniciar, melhor. Zoila? Exatamente o que a Carol falou. Não deixe para amanhã, faça hoje, porque o amanhã chega muito rápido. E para finalizar esse bate-volta, se não fosse uma assessora, Carol, o que tu seria? Eu sou matemática e sou engenheira, né? Então, se eu não fosse uma assessora, eu acho que eu focaria mais na área da engenharia, que foi a minha segunda graduação. Aí eu teria ido mais para essa área empresarial, chão de fábrica, assim, produção mesmo, né? Que é a minha segunda formação. Mas eu vou te dizer que eu não me vejo fazendo outra coisa que não sendo assessora de investimentos. Tu falaste muito sobre propósito, né, Lauri? Em outro episódio. E eu vejo hoje a assessoria para mim como um propósito. Eu vejo muito isso nos assessores GB, como a gente leva isso como propósito, vocação dentro da GB, né? Então, a gente está construindo algo muito grande e sempre muito organizado, com propósitos muito grande, e é visível isso em vocês, é visível isso na galera. É cultura GB, né? Exatamente. Inclusive, assim, quando eu decidi fazer essa transição de carreira, eu fiquei buscando coisas que realmente fizessem sentido para mim. Eu estava numa fase, assim, muito espiritualizada e que eu queria fazer diferença também na vida das outras pessoas, né? O que a gente veio fazer aqui? Eu queria que as coisas fizessem sentido de uma forma um pouco mais ampla, não só material, sabe? E eu acho que investir é isso, é tu poder transformar sonhos em realidade e tu poder ser instrumento disso, né? Tu auxiliar as pessoas. Porque as pessoas chegam, e desculpa, Zoila, tô tirando um pouco do teu espaço aqui. Mas, Não, tá tirando nada, tu tá falando aí, então fica tranquila. Então, assim, quando eu falo de propósito, né, de transformar os sonhos em realidade, e as pessoas às vezes, mas eu não sei investir. Ela não sabe investir, mas ela tem sonhos. E ela precisa trazer esses objetivos pra gente, né? Eu sempre até trago, às vezes, para as minhas reuniões, uma analogia, assim, né, do personal trainer. Quando tu chega na academia, tu não chega dizendo que tu quer tantas séries, né, tantas repetições e tal, exercício e tal, mas tu chega com um objetivo, que tu quer emagrecer, que tu quer ter qualidade de vida, que tu quer envelhecer, né, de forma saudável. E ele transforma, né, aquilo ali num projeto de curto, médio ou longo prazo. E o assessor também. Então, tu poder ser instrumento disso, né? Tu poder mostrar de que forma que aqueles sonhos daquela pessoa, né? Seja a casa própria, seja o carro, seja as viagens, né? Ou até a liberdade financeira, né? Viver de renda, enfim. E tu poder ser instrumento disso, para mim, faz muito sentido. Então, eu realmente não me vejo fazendo outra coisa que não sendo assessora. Show de bola. Carol, inclusive, ela falou no nosso alinhamento antes do podcast, né? Tu falou uma frase muito bacana que é: ser assessor é auxiliar o cliente na realização de um sonho, né? Então, é isso aí. Bom, e Zoila? Então, não muito diferente da Carol, eu não consigo me ver em outra profissão, embora eu tenha cursado nutrição e dietética. Hoje eu brinco e digo que eu só sei que laranja tem vitamina C, é só o que eu sei, porque eu nunca exerci a profissão. E então, assim, como eu já falei, entrou na veia uma cachaça. E o meu maior objetivo sempre foi no mercado financeiro. Eu fui me especializando cada ano, estudando. E quando tu parou, tu voltou pro mercado, né, Zoila? E quando eu parei, eu voltei pro mercado. Por que eu voltei pro mercado? Eu voltei pro mercado porque eu não queria desperdiçar o meu conhecimento. Porque durante muitos anos eu fui me especializando, fazendo MBAs. Eu tenho 4 MBAs que eu fiz, todos voltados para a área financeira. Então, eu fui cada vez me especializando mais e eu gosto muito de tratar com pessoas. Eu gosto muito de conseguir realizar os sonhos das pessoas, conseguir ver as pessoas melhorando, crescendo, se desenvolvendo. E isso eu estava perdendo. Então, foi o que fez eu voltar. E por que eu escolhi a assessoria?
Eu tive várias propostas, logo que eu me aposentei do banco, eu tive várias propostas de empresas que me propunham para trabalhar e tal, e todas bastante tentadoras, todas propostas bem interessantes. Mas eu não queria mais, nesta fase da vida que eu estou, cumprir horário, ter de segunda a sábado, de segunda a sexta. Eu queria ter um pouco mais de liberdade, poder fazer a minha vida, aliar mais a minha vida pessoal, os meus objetivos pessoais à minha profissão. E não perder o meu conhecimento, e não perder a oportunidade de ajudar as pessoas também com esse conhecimento. Então, isso fez com que eu pensasse, e graças aos guris, o Romário, o Zé, o Tuco, que ficaram insistindo, eu voltei. E eu me lembro, assim, que o dia que eu sentei e conversei com eles, eu disse para eles, olha, eu não quero vir todos os dias, eu quero, se o dia que eu quiser ficar em casa só dormindo, eu vou ficar em casa só dormindo. E aí, se vocês me perguntarem quantos dias eu fiquei em casa só dormindo, eu vou responder que nenhum. Porque quase todos os dias eu estou ali. Eu só não estou ali quando eu estou viajando, que é isso é um hobby meu, adoro viajar. Mas mesmo viajando, eu não paro de trabalhar. Já vou te pedir para contar uma história, então, que eu sei. Então, agora em cima do avião. A última viagem, eu estava lá a 10 mil pés no avião, e falando com o cliente, enviando uma ordem, investindo, né, o dinheiro dele. E aí o sinal estava fraco, né? Porque eu estava com o sinal da própria companhia. O sinal fraco, eu consegui falar com o Romário. O Romário prontamente já enviou a ordem para o cliente, me avisou, eu avisei o cliente, e o cliente deu o aceite, e a gente conseguiu efetivar o investimento no tempo que precisava. Então, isso é a GB. É ter com quem contar. Ter com quem contar. Ser uma grande equipe. Nós somos uma grande equipe. Embora o investidor, cada um tem os seus clientes, cada um tem o seu resultado com os seus clientes, a gente é um time, a gente é um todo. E joga futebol junto. Estamos aqui com a melhor jogadora, inclusive. Um abraço pros guris do escritório lá. A Zóia é a camisa 10, tá? Mas acho que até é bacana, né, ter convidado elas, porque elas fluem a nossa conversa, e é isso que a gente gostaria de trazer. Mulher, né? Mulher fala mais que homem. Pra esse projeto, né? E saindo um pouquinho, assim, pela experiência de vocês hoje na carreira, qual que vocês vejam que são os maiores mitos da profissão, o que é verdade na assessoria, né? Principalmente talvez mulheres que hoje estão buscando talvez uma transição na carreira, né? E enxergam na assessoria ser assessor de investimentos uma possibilidade. O que hoje mais é mito, que você ouviu falar antes, e o que é verdade da profissão que vocês podem estar transmitindo, principalmente para as mulheres? Mito, os dois mitos que eu vejo que as pessoas têm medo, acham que é muito difícil. Isso é um mito. Não é difícil. É uma questão de conhecimento no dia a dia. É como qualquer trabalho. Tu vai chegar, vai aprender, desde que todos nós temos capacidade de aprendizado, e nós vamos aprender. Uns mais rápido, outros um pouco menos, mas todos vamos aprender. Então, é um mito que é difícil. Não é difícil. É só uma questão, muito pelo contrário. É muito mais fácil do que a gente imagina. Eu acredito que ser um médico, por exemplo, ou até um farmacêutico, que eu fico olhando e pensando como que decoram tanto nome de remédio, né? Como é que eles conseguem, né? Decorar tanto nome de doença, nome de remédio. Eu fico tentando ler 20 vezes aqueles nomes ali e falo tudo errado. Então, tem coisas muito mais difíceis. No mercado financeiro, não. É simples. A gente enxerga um horizonte, a gente estuda esse horizonte, e esse horizonte vai nos levar a um resultado. É só isso. Então, as pessoas têm... Isso eu acredito que seja um grande mito. Né? O medo que as pessoas têm de que seja difícil. E não é. E pegando o gancho, falando agora do lado das investidoras. Apesar da gente ter falado aí que as mulheres, elas são empreendedoras, têm são empreendedoras natas, né? A gente conversou hoje sobre até o Geraldo Rufino, o quanto ele fala isso até na palestra dele. Ele cita a mãe, né, como um grande exemplo. Exato, a mãe, onde ela tem essa liderança com os filhos, a gestão da casa, né? Então, isso é da mulher. E sendo assim, como é que vocês veem o mercado das mulheres, apesar de ter esse espírito de ser assim,
está em minoria no mercado financeiro. A maior parte dos investidores são homens. A minoria, ela existe dos dois lados, tá? Tanto quanto assessoras quanto investidoras. Até hoje a gente se depara, mesmo ali no escritório, né? Nós somos cerca de 9 assessores aqui em Bagé, né? E somos só nós duas, as mulheres, né? Então, não raras vezes a gente chega para uma reunião ou para um treinamento e somos a única ou as poucas mulheres que ainda atuam no mercado financeiro, né? Então, tem espaço para crescer tanto do lado de cá quanto do lado de lá, né? Tanto quanto investidoras quanto investidoras. Eu vejo que ainda falta é botar o pé na água, assim, é as mulheres experimentarem, né? Porque, volto a dizer, como elas são mais cautelosas, elas têm receio. Mas, depois que elas começam, elas vão pegando gosto e vão cada vez mais investindo. E as mulheres, elas são mais disciplinadas. Mais detalhistas também, né, Carol? Também. Mas eu vejo elas muito mais disciplinadas, né? Porque existe até, inclusive, um estudo, assim, sobre a questão de ganhos, tá? De rentabilidade. E se tu trouxer aquele investidor que, na maioria das vezes, né, de forma agressiva, acertou, né, os topos e as mínimas para, né, entrada e saída, quando a gente está falando em mercado de renda variável, em volatilidade, comparado com aquele que foi constante, mas com menos agressividade, a diferença é muito pequena em termos de rentabilidade. Então, o mais importante do que porque tu não vai conseguir acertar sempre, né? E ainda assim, o estudo trouxe aquele que mais acertou. E a diferença foi muito pequena. Então, o mais importante é a constância. E quem tem essa disciplina, essa constância, é a mulher. Então, eu acho que cada vez mais, assim, quando elas começarem e as que já estão no mercado, conseguem colher frutos no longo prazo e de forma, assim, significativa. E é verdade. A grande diferença que eu vejo, pegando o gancho da Carol, eu sempre brinco e dou o exemplo do carro, né? O homem pega um carro, já acelera, já sai voando no carro. A mulher é muito mais cautelosa. Ela demora mais para aprender a dirigir, ela já dirige mais devagar, ela tem muito mais cuidado, porque a mulher é mais cautelosa, é da natureza da mulher. E isso é um mercado que, se a gente olhar um pouquinho para trás, parece que faz muito tempo, mas na realidade não faz. A mulher vem ocupando o espaço rapidamente, bem rápido, porque há poucos anos atrás a mulher não tinha espaço. Então, hoje é um espaço que ela tem muito grande. E os homens que me desculpem, porque as mulheres vão tomar conta. Esperem que vocês vão ver. E uma coisa que eu sempre digo que eu acho que é importante é que investir é liberdade. Eu acho que tu ter liberdade para poder escolher o que tu vai fazer, no momento que tu vai fazer. Os investimentos, eles têm esse poder, né? De dar liberdade de escolha. Se naquele momento é vantagem aquela viagem, se não é, se está na hora de comprar aquele imóvel, se não está. E a partir do momento que as mulheres começarem a conquistar essa liberdade, vai ser um caminho sem volta, né? Sem volta, é verdade. E outra coisa também, voltando ao mito, existe um mito que o assessor de investimentos, ele só vai fazer investimento. E na realidade não é só isso. O assessor de investimentos também é um conselheiro do cliente. Muitas vezes a gente procura oportunidades, a gente olha o que é melhor, a gente vê se, olha, realmente, ver o cliente vai comprar um imóvel, vai resgatar um dinheiro, se existe uma possibilidade melhor de não se descapitalizar, de como fazer. Tudo isso a gente tem ferramentas para isso. E a gente provoca também algumas reflexões, né? Porque várias vezes já me aconteceu de eu falar tal coisa, né? Com que idade tu pensa, né, em parar ou de repente desacelerar? Boa pergunta. Pois é, não parei para pensar ainda quanto que eu quero, né, de renda e tal. Então, assim, eu acho que a gente provoca muito isso no sentido dele já começar a planejar. E o nosso atendimento é 360, né? Ou 180, vamos dizer assim, né? Não é 360 porque a gente não vai voltar para o mesmo lugar, né? Então, assim, é pensando desde a capacidade de aporte, né? Onde ele está hoje, quem é ele para aportar. Também blindando, se porventura ele não puder vir aportar, como é que isso vai funcionar, né? E aí, passando pelos objetivos de curto, médio e longo prazo, até na sucessão. Então, a gente dá todo esse acompanhamento, a gente faz toda esse planejamento, essa assessoria nesse sentido. E aí eu vou puxar a brasa para o nosso assado, que as mulheres, elas são mais empáticas nesse sentido, elas têm uma escuta mais ativa, elas são mais didáticas, mais sensíveis.
Então, estou valorizando aqui, né, Zoila, o porquê ser Exatamente. atendida por mulheres. Exatamente. A mulher, ela é mais sensível, né? Ela vai procurando o objetivo melhor, seja melhor para o cliente. Que legal. Que relato bacana, né, Laura? A gente vai poder trazer, principalmente para as pessoas, muito conteúdo relacionado a isso, né? E principalmente porque as mulheres, como a própria Zoila falou, já naturalmente, né, têm esse espírito. E elas muitas vezes impulsam, né? Vão impulsionar as suas carreiras e também dos seus companheiros, né? E isso é muito legal, esse relato de vocês. Uma coisa só que eu queria colocar mais, que me faltou na hora ali, é que as pessoas têm a ideia que precisa muito para começar a investir. Também, perfeita colocação, Zoila. Não precisa. Com qualquer R$ 100, tu consegue começar a investir. O importante é começar. Então, não espera ganhar muito. Às vezes diz para assim, poder. eu vou juntar um dinheiro para investir. Não, Exatamente. Não precisa esperar. tu já vai Começa juntando e investindo. juntando e investindo. E tu vai juntar mais rápido. Como a Carol falou, o maior aliado é o tempo. Exatamente. É isso aí. Mas agora eu queria saber de vocês duas, tá? Agora eu vou passar pra Zoila. É que nós somos muito afinadas. E eu vou responder, ela vai dizer... Né? E da mesma forma, tu vai começar gente com vai- ela e eu vou concordar. Vai falando, enfim. Mas vou deixar a Carol já pensando na resposta também. Qual a maior realização como assessora que vocês já tiveram? A maior realização como assessora é poder mostrar para o cliente que eles conseguiram o objetivo final. Não existe nada melhor que tu ver o cliente satisfeito. É um cliente satisfeito, um cliente confiante, um cliente sabendo que está no caminho certo. Tu conseguir levar o cliente a realizar o seu sonho. Então, não existe satisfação maior. Foi o Romário, uma vez eu vi ele contando de um relato de um cliente dele, que ele estava juntando para comprar o primeiro imóvel e ele acabou tirando todo o valor, né, que ele tinha aportado, mas ele falou que foi para realizar um sonho e aí ele conseguiu. Ele comprou o imóvel à vista e então é fazer parte, né? É estar junto também nesses momentos. É verdade. isso. Ainda hoje eu parabenizei uma cliente, né, que quando ela iniciou, ela disse, né, vou iniciar com um pouquinho e ela veio crescendo. E hoje eu ainda comentei com ela, ela aportou um valor e tal, e aí eu comentei com ela, digo, que bacana, como eu fico feliz de ver o teu crescimento. E ela, eu também tô tão feliz, porque ela deu o primeiro passo, né? Ela tomou a decisão de iniciar. Eu não tenho uma realização só, assim, única que eu me lembro, eu tenho várias, né? Porque tanto no amor como na dor, né? Eu já vi clientes, assim, me mandarem mensagens satisfeitos, né, por estarem usufruindo, seja de um benefício do cartão, seja de estarem desfrutando de uma viagem ou da aquisição Uma sala do VIP. imóvel. Eu já ia falar. Uma sala VIP. Uma sala VIP. Mas eu também já tive clientes de tipo, bom, ainda bem que eu fiz um seguro. Porque a gente, são conversas difíceis que às vezes a gente precisa ter nesse planejamento. Que a gente paga pra não usar. A gente paga para não usar, mas as coisas elas podem sim acontecer. Então, tu poder planejar isso de uma forma... não existe uma receita, assim como as pessoas perguntam, qual o valor para investir? Cada caso é um caso, né? Então, é tu sentar e poder planejar com o cliente. Desde de quais são os objetivos dele, mas também permeando aí por searas, às vezes, né? Todas algumas discussões que precisa para que, se porventura acontecer qualquer coisa, porque a vida da gente é um sopro, né? A gente não sabe. E tem coisas que às vezes a gente fala assim, uma reserva de emergência, mas a reserva de emergência ela pode ser um custo de oportunidade, né? E daqui a pouco tu ter um valor ali, vai te dar liberdade de poder entrar num negócio vantajoso porque tu tinha aquele valor disponível, né? Então isso serve tanto para as coisas boas, para as coisas que não são planejadas e não são tão boas assim, mas tu saber que tu tinha alguém, né, que olhou, teve esse olhar, é muito bacana também. Então, a realização, ela é não só na alegria, né, mas saber também que quando o cliente precisou, ele tinha feito um planejamento para isso. E estava seguro. Exato. Que legal. E Zoila e Carol, obviamente que a gente fala ainda de algo num todo, né, ainda muito machista, assim. Isso a gente não tem como, né, não falar nesse sentido, né? E pensando assim na carreira de vocês, o que vocês acham que estruturalmente, talvez até no mercado financeiro, você acha que deveria mudar para beneficiar mais as mulheres, que você veja que tem uma dificuldade em talvez que está permeado, né, que existe, que você vê que tem uma dificuldade?
Eu não acredito que isso seja uma coisa que a gente vai conseguir mudar imediato. É como eu coloquei antes, isso é cultural. E tudo que é cultural demora tempo. É uma questão de tempo. A mulher precisa desse tempo. E uma das coisas que me deixa bastante feliz, e quando a Carol me convidou para o nosso evento, eu topei de cara, assim, de primeira, porque me deixa muito feliz conseguir mostrar, não só para as mulheres, mas para as pessoas, que é possível, Eu acho que que tem como. E que a mulher, ela aos poucos, ela vai ocupando esse espaço. eu acho que essa quebra de paradigma aí, ela passa pela educação financeira, né? Eu comentei que a minha primeira formação é matemática, então eu venho da docência. Então, levar o conhecimento, eu acho que é uma coisa que vai influenciar de forma muito positiva para que as mulheres possam vir, né? Que aí, desde o início, eu vejo que hoje também já nas escolas já se está trabalhando a educação financeira. Então, quando lá na adolescência, né, as mulheres são menos cautelosas, talvez um pouco mais ousadas, se elas já tiverem esse conhecimento, elas já vão ir crescendo num ambiente que elas já se sentem mais confortáveis. Porque aí eu volto a dizer, a mulher ela precisa de segurança. Então, como é que ela vai se sentir confortável quando ela tiver esse conhecimento? Então, quanto antes iniciar, quanto mais a gente puder levar, e eu acho que o nosso projeto ele veio muito nesse sentido, de levar essa informação, eu acho que isso vai contribuir de forma bem positiva. Bom, e pegando o gancho da carreira, então, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta pra Carol e um pouco diferente pra Zoila. Carol, eu quero que tu me conte como tu entrou na área, o que te despertou esse interesse pelo mercado financeiro, já vindo, né, que tu vem dos números, das exatas, e por que a GB? E pra Zoila, a gente já sabe que tu vem do mercado financeiro, então eu queria entender o que te despertou esse interesse em ser uma assessora, e a gente já contextualizou um pouco antes que os guris estavam, né, ali sempre pertinho de ti. Mas, e por que a GB também? Quer Pode começar, começar, Zoila? Zoila. Pode começar, Carol. Fica à vontade. Obrigada. Bom, eu tenho essa familiaridade com os números, né? Eu venho das exatas, minhas duas graduações, elas são nesse sentido, né? Matemática e engenharia de produção. Inclusive, tu passou na Ancor em 30 dias, né, Carol? Eu sempre uso o teu exemplo. É exemplo para as pessoas que a gente está recrutando, falando que, né, a Carol passou em 30 dias, então que é possível. É possível. Basta ter foco, né? Eu fui bem disciplinada ali nos meus estudos. Seguiu a risca. E assim, vou te dizer que o fato de ter intimidade com os números, tá? Com a matemática em si, não foi decisivo, tá? Porque isso é só um bloco, digamos, ali de todo o material que a gente tem para estudar. Então, às vezes as pessoas podem dizer assim, mas ela já era formada em matemática, né? Por isso que ela passou em 30 dias. Não, tinha bastante coisa ali que eu desconhecia. Mas eu fui muito disciplinada, e aí volta as características das mulheres, né? No cronograma de estudos que foi me apresentado. E aí, com isso, sim, eu consegui essa aprovação. Fiquei muito feliz, né? Eu lembro do dia que a Carol passou. Você me ligou depois, lembra? Foi uma sexta-feira. Bom, então, eu já tinha essa familiaridade com os números, né? Eu, desde a minha época lá, quando fiz a matemática, né? Quando eu tive a cadeira de matemática financeira, eu gostei muito, né? Fiz até umas cadeiras extras lá em economia e tal. Mas por questões da vida que às vezes vão, né, se apresentando, eu acabei não levando para esse lado, tá? Mas eu, inclusive, cheguei a cogitar daí para o lado bancário aí há alguns anos. Mas aí, quando eu tive essa questão dessa transição de carreira, que eu estava num momento, né, um pouco delicado na minha vida, assim, pensando o que eu ia fazer e tal, e que eu estava muito espiritualizada e muito voltada para essa questão de propósito, de que o que eu gostaria de fazer que fizesse sentido não só para mim, mas para outras pessoas também. Eu acredito que depois das pessoas terem saúde física e mental para levantar da cama e enfrentar um dia de trabalho, elas precisam de dinheiro. Né? Dinheiro tem que deixar de ser um tabu. A gente precisa sim falar em dinheiro de forma mais saudável. Dinheiro é um meio, seja para tu adquirir alguma coisa que tu quer, ou seja para custear num momento de necessidade. Então, para isso para mim fez muito sentido, trabalhar com alguma coisa que fosse fazer sentido para as outras pessoas, né? Então, se eu não pudesse trabalhar com a saúde, que eu trabalhasse com a saúde financeira. Eu tenho uma relação de amizade com o Romário, né, já há mais de 10 anos. Eu já tinha recebido o convite para entrar para o escritório há bastante tempo. Antes até da Zoila, né, tá no escritório. Então, isso é uma curiosidade. Eu acho que a coisa era para ser, né, porque esse convite ele já tinha sido feito. Depois disso, quando a Zoila entrou, nós também temos uma relação de amizade, né? Já há mais tempo, Zoila, nós conversamos e a Zoila já estava. E eu falei, pois é, já me foi feito o convite de novo e tal. Mas volto a dizer, né, que em paralelo a isso a gente tem a vida pessoal, que às vezes vai tomando um rumo e nem sempre a gente consegue conciliar.
E as coisas foram, eu acho que as coisas acontecem quando tem que Eu acontecer. já ia falar exatamente essa frase. Eu sou uma pessoa, né, de muita fé, e eu acho que as coisas, que tudo tem um propósito, e as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Talvez se eu tivesse entrado naquela época, talvez eu não estivesse tão realizada, ou talvez já nem estivesse mais no mercado financeiro, e não fosse tão realizada quanto eu sou hoje. Então, assim, eu acho que o momento foi quando tinha que ser mesmo. E aí, nesse momento de transição de carreira, devendo, né, eu já estava concluindo a questão da engenharia de produção, eu não sabia bem onde é que eu queria me situar, né, porque poderia, de repente, até morar em outro lugar. E o fato da assessoria ter possibilitado ter liberdade geográfica, isso para mim também fez muito sentido. Porque eu também gosto de viajar, eu também acabo não estando no escritório quando eu estou viajando, né? E eu queria poder trabalhar de qualquer lugar, né? E a mulher, ela tem, assim, algumas características que daqui a pouco precisa aliar, né? Essa vida pessoal e profissional. Isso para mim... Filhos, Exato. rotina. E isso para mim fez muito sentido, né? A minha família não mora aqui, então daqui a pouco poder também trabalhar, né, lá de Dom Pedrito, né, tá perto da minha mãe, poder visitar minha irmã em Uruguaiana. Então foram coisas que para mim acabaram fazendo sentido. Então eu vim para o mercado financeiro, primeiro pela familiaridade com as exatas, segundo pela questão de trabalhar com algo que fizesse sentido para mim e para os outros, e terceiro na liberdade. Acho que foi isso. Perfeito, obrigada, Carol. E Zoila? Bom, também o principal motivo, liberdade. Ter a liberdade de fazer o meu horário, de trabalhar com tranquilidade. E o principal, que foi o primordial, que na primeira conversa, na primeira reunião séria que eu tive com os meninos, foi que eu não tenho meta. A gente não precisa, a gente não olha meta a cumprir. A gente olha o que é melhor. Então, essa meta é individual de cada um, é o seu próprio crescimento. A minha meta maior é a satisfação do cliente, é o crescimento do cliente. E da maioria dos nossos assessores no escritório. Então, o nosso escritório não impõe metas. E isso fez com que, quando eu toquei nesse ponto, foi decisivo. E quando eu falei, os guris disseram, não, nós não temos meta. Tu vai ter a liberdade de escolha dos produtos, de conversando com o teu cliente, vocês vão escolher os produtos juntos e vão definir o que é melhor para cada um, dentro do perfil e da individualidade de cada pessoa. Então, isso foi o ponto-chave. E pegando esse gancho, tu que teve essas duas experiências, né? Deixa eu te perguntar, o que é melhor, Zoe? Ai, que pergunta difícil! Tá, era difícil, mas a gente conversou e alinhou tudo antes. Então eu vou fazer essa pergunta polêmica. Zoe, o que é melhor? Ser assessora de investimentos ou trabalhar como bancária? Eu acho que se tudo desse errado na minha vida e a única oportunidade que eu tivesse era voltar a ser bancária, eu voltaria, viu? Eu não acho que foi ruim, não foi. Porque eu sempre encarei o meu trabalho, mesmo tendo metas, com muita responsabilidade. Eu nunca fiz nada que pudesse prejudicar alguém. Eu tenho isso como um orgulho próprio meu. Tudo que eu fiz foi sempre enxergando o que seria o melhor. Poderia ter errado em alguma situação? Sim, porque ninguém é perfeito. Mas não errado conscientemente. E a assessoria é perfil, né? E a assessoria hoje é trabalha perfil. com pessoas que têm perfil empreendedor. E eu acho que as coisas exatamente. também tem a ver com fase da vida, né? Exatamente. Então, se tudo desse errado, eu voltaria a ser bancária. Então, eu não posso dizer, não, eu jamais voltaria a ser. Não, não faria isso, porque eu estaria sendo ingrata. Agora, hoje, para o meu momento, hoje, para a vida que eu tenho, para o meu objetivo de vida, melhor coisa que tem no mundo é ser assessora de investimentos. Então vamos... Eu acho que a gente podia fechar, né? Com essa frase maravilhosa. Ser assessora de investimento. Melhor, como é que é, Zoila? Melhor coisa do Melhor mundo coisa do hoje mundo. é ser assessora de investimento. E o Jorge mesmo fala, né, que a melhor decisão da vida dele foi ser um assessor de investimentos. Então, acho que a gente vai se encaminhando para o final com essa frase da Zoila.
Já quero agradecer vocês duas por estar aqui conosco, de verdade, assim. A gente pensou em trazer essa pauta das mulheres, a gente conversou antes, então foi com muito carinho, né? E a gente fica muito feliz que vocês aceitaram e estavam aqui conosco nesse tempinho, né? Eu quero pegar esse gancho, tá, Lauren? Que a melhor coisa é ser um assessor de investimentos, e a Zoila falou sobre algumas questões ali relacionadas a dessa liberdade, né, dos produtos. E aí, olhando pelo lado do cliente, né, por que ter um assessor de investimentos? Porque ainda que nós tenhamos todos esses produtos de banco varejo, né, quando tu tem um assessor, o assessor vai olhar contigo e vai te ajudar a fazer esse planejamento, vai te ajudar a transformar todos esses teus objetivos sem pensar no imediatismo, né, Zoila? Então, eu Exato. acho que isso também é uma coisa que a gente precisa levar essa informação. Já me deparei com esse questionamento, né, em algumas reuniões. Tá, mas e por que eu tenho que ter um assessor de investimentos? E eu acho que isso é importante a gente também aproveitar e frisar. Uma coisa só que eu gostaria de acrescentar também é que hoje as pessoas às vezes me questionam. Tá, mas por que a XP e não um banco? Por que uma corretora, né? Por que não um banco, já que eu queria voltar ao mercado financeiro? Porque a XP é o único lugar que tu encontra uma prateleira com várias ofertas de vários 80% bancos. dos produtos da renda fixa estão na XP. Tem um portfólio, né, muito Muito mais grande. abrangente. É um shopping financeiro. É um shopping financeiro. Eu sempre comparo com as pessoas dizendo que é como chegar numa prateleira de um supermercado e escolher qual o melhor entrecô para comprar. Nós gaúchos, né, gostamos muito de fazer um E a gente churrasco. não direciona, né? Porque a gente acha que aquilo ali faz sentido. A gente vai ofertar se para aquele cliente específico fizer sentido. Volto a dizer, a gente tem todos os produtos do banco de varejo, mas a gente não tem, a Zoila já falou, né? A gente não tem meta para ofertar. Agora, se a gente enxergar que naquele planejamento faz sentido para aquele cliente tal produto, aí isso vem para a conversa, né? Isso passa a fazer parte daquele portfólio ali, mas não que necessariamente a gente tenha essa pressão, né? E eu acho que o cliente sente isso quando conversa conosco. Eu acho que isso é cultura da GB, que a gente não é pressionado em nenhum sentido. Exatamente. E Personalizado. o produto quando a gente fala meta, parece que é aquela coisa que o produto é ruim de forma nenhuma. Um seguro, por exemplo, é importante na vida de uma pessoa. Dependendo do momento que ela está vivendo, dependendo da fase que ela está vivendo. E até mesmo no final da vida, tu ter um planejamento para não deixar problemas para tua família é muito importante. Mas tu vai estudar isso e ver se realmente esse é o objetivo do teu cliente. E tem coisas que são mal vendidas e acabam virando vilões, né, dentro do mercado. E também tem questões culturais, né? O Brasil ainda se fala pouco em seguro. Mas nos Estados Unidos, isso é muito... faz muito parte do dia a dia deles, né? Inclusive, nos Estados Unidos, se o assessor não ofertar e o cliente vier a faltar, a família pode processar o assessor. Porque, na verdade, o planejamento financeiro, né, a base começa por um plano de saúde, um seguro, e aí sim a gente parte para o outro ponto, então, dos investimentos. E um outro ponto que eu gostaria só de não deixar de falar, né? Porque a gente veio aqui enquanto mulheres, né? Verdade. Então, eu quero enfatizar o fato de que investir é autocuidado. A mulher gosta de se cuidar, ela investe no corpo, na maquiagem, no envelhecimento dela, né? Então, que comece a olhar para os investimentos como também um autocuidado. Então, um brinde às mulheres da GB em especial e que muitas mulheres venham também para o mercado financeiro transformar a vida de outras pessoas. E muito obrigado, novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando conosco esse episódio. Nós é né? que agradecemos. Obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade. Aê! É.